Este é o Evangelho de Carreirinha, Mateus 23, 26. A multidão reunida na presença de Pilatos dizia: solta-nos Barrabás, solta-nos Barrabás. Então Pilatos, que desejava soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, gritavam: não, crucifica-o, crucifica-o, solta-nos Barrabás. Então, pela terceira vez, Pilatos lhes perguntou: mas que mal fez ele? Não achei nele crime algum, vou mandá-lo embora. Mas eles gritavam com grandes gritos, pedindo que ele fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então soltou Pilatos aquele Barrabás que estava encarcerado por sedição e homicídio. E a vontade deles estava gritada: crucifica-o, crucifica-o. E como o conduzissem, constrangendo eles, um homem africano negro, um sirineu chamado Simão, que vinha do campo trabalhando, puseram-lhe a imposição de carregar a cruz de Jesus sobre os seus ombros, porquanto ele, segundo as narrativas de Mateus 27 e Marcos 15, havia tropeçado no caminhar carregando o madeiro. Então Simão, o sirineu, tomou a cruz e a levou após Jesus. Se tornou um discípulo da história. Depois seus filhos Marcos e Rufus se tornaram discípulos mais do que conscientes, ele próprio, embora historicamente ele tenha se tornado concreto e literalmente o primeiro discípulo desse compartilhamento dos sofrimentos de Cristo Jesus. Ele levou a cruz após Jesus, como que cumprindo o que Jesus dissera: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Seguia-o numerosa multidão do povo, e também mulheres. Mulheres são sempre muito mais sensíveis, que batiam no peito do seu leite e lamentavam a idiotice dos poderosos. Por isso muitas mulheres se levantarão no juízo e julgarão os homens chauvinistas poderosos com poder. Porém Jesus, voltando-se para as mulheres que batiam no peito e lamentavam, lhes disse: filhinhas de Jerusalém, não choreis por mim, minhas filhas, chorai antes por vós mesmas, pelos vossos filhos, porque o que eles fazem vai atrair calamidade para inocentes. Na existência é sempre assim: ações de uns trazem dores para os que nem sabiam ou que se opunham a tais ações, decisões, persuasões e ideologias. Você me entende? Porque dias virão, continuou Jesus, em que se dirá: minhas filhas queridas, bem-aventuradas as estéreis, as que nunca geraram um filho. Sim, as que nunca amamentaram, porque haverá dias em que ter filhos e cuidar deles será um grande problema na existência. Nesses dias que serão tão graves, nesses dias as mulheres dirão aos montes, e os homens também: caí sobre nós, ó montanhas, ó corcovados, caí sobre nós, ó Himalaias da existência, caí sobre nós. Outeiros, cobri-nos, sepultai-nos,
não queremos viver diante de tal calamidade. Esses dias chegarão, minhas filhas, disse Jesus com misericórdia. Lembrem-se, porque se nesse tempo do óbvio, de curas, milagres, ressurreições, verdades puras e sinceras, faladas na cara deles, eles fazem isto, que será no lenho seco, que será no tempo da madeira seca, onde não haverá fé, nem amor, nem graça, nem misericórdia, nem compaixão, só haverá engano e mentira, só haverá desamor, só haverá desafetuamento. Nesses dias, o que vocês acham que acontecerá? Também eram levados com Jesus para serem crucificados outros 2 condenados. Eram malfeitores. Iriam ser executados com ele, do mesmo modo, tinham recebido a mesma sentença de morte. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, chamado Calvário, chamado Gólgota, ali o crucificaram, era um lugar de execução, de pena de morte, bem como os 2 outros malfeitores, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Contudo, Jesus dizia, e os malfeitores ouviam quando ele falava: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, são alienados, cumprindo funcionalidades sobre as quais eles nem pensam. Então os soldados, repartindo as vestes de Jesus, lançaram sortes, cumprindo assim sem perceberem o Salmo 22, 8, que falava a respeito disto. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam. Autoridades aqui não eram nem Pilatos, nem a esposa, nem os romanos. Eram os líderes do templo, os teólogos, os exegetas, os capitães da guarda. Essas eram as autoridades que zombavam e diziam: idiota, salvou os outros, salvador de pobres, coxos, infelizes, tirou da morte. A si mesmo se salve então, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Vamos ver agora, pedimos-lhe um sinal do céu, ele não nos deu. Vamos ver então se ele se autopreserva da morte. Igualmente os soldados o escarneciam. Era papel dos soldados romanos escarnecer de cada preso. Eles estavam no trabalho da teatralidade, os outros estavam no trabalho da maldade, os religiosos. Os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo então. Não é isso que todos estão dizendo, te desafiando a fazer? Também sobre ele estava escrito uma epígrafe, uma placa, um outdoor, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Uma propaganda de ironia suprema. No entanto, os 2 malfeitores estavam ali. Dentre os 2, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Cara, salva-te a ti mesmo, e se tu és o Cristo, salva nós também. Se tu és quem tu és, faz acontecer. Respondendo-lhe, porém, o outro preso, o outro sentenciado, o outro morrente, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, meu irmão. Estando sob igual sentença, você não vê que você está sofrendo a sentença de Deus, que tem Deus entre mim e ti, morrendo aqui? Que esse que está aí recebeu a sentença dos pecadores, e ele não é.
Nós, com justiça. É verdade. O que nos aconteceu é justo e verdadeiro. Recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Eu falo como um homem, sem tergiversações, sem fuga. Mas este aqui, nenhum mal fez. E disse mais, olhando para Jesus, só para Jesus, nos olhos de Jesus. Ó Jesus, lembra-te de mim quando tu voltares no teu reino. Olha para mim com misericórdia, com compaixão. Jesus, porém, lhe respondeu, você não precisa esperar a minha volta. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Já era quase a hora sexta. E escurecendo-se o sol ao meio-dia. Sol escuro ao meio-dia. Houve trevas sobre a face da terra até as 3 horas da tarde, até a hora 9. Os judeus contavam as horas conforme o dia e a noite. A hora sexta era contada a partir de 6 da manhã, era meio-dia. E a hora 9, 3 da tarde. Houve trevas até as 3 da tarde. Então, às 3 da tarde, lá no templo grande em Jerusalém, aquele véu grosso, espesso, enorme, imenso, largo, de cima a baixo, rasgou-se pelo meio. Rasgou-se de alto a baixo pelo meio. Assim nos diz Mateus, no capítulo 27, Marcos, no capítulo 15, assim nos diz João, no capítulo 19. De alto a baixo, rasgou-se. Então Jesus, no mesmo instante em que o véu que separava até onde os seres humanos poderiam chegar, e o lugar inaproximável, que era o Santo dos Santos, que só era adentrado uma vez por ano pelo sumo sacerdote, não sem fazer antes confissão de todos os seus pecados, esse véu foi rasgado do céu para a terra, de alto a baixo, e acabou. Foi a morte da religião. O véu da separação, o véu da religião foi rasgado dos céus para a terra. Acabou. Então Jesus clamou em alta voz, dentro do santuário eterno e para sempre: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E segundo João, no capítulo 19, ele também disse: está consumado, está pago. Foi tudo cancelado, o véu foi rasgado de alto a baixo. E então, dito isto, expirou. Vendo o centurião romano o que tinha acontecido, o mesmo centurião que cuidava de todo o rito da crucificação, quando viu tudo, o sol escurecer ao meio-dia até às 3, quando sofreu aquele impacto de todas as coisas, aquele rito eterno da graça cumprindo-se diante dele, o centurião que viu o que tinha acontecido deu glória a Deus, dizendo: não resta a menor dúvida que este homem era justo, que o universo conspira em favor deste único homem, verdadeiramente. E todas as multidões reunidas no Gólgota para este espetáculo, para este show, era um show de desgraça. O que havia ali era a solidariedade mórbida de gente doente, nesse show, nesse espetáculo, neste coliseu do Gólgota. As multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, o sol escuro
e tudo mais, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Que fizemos? Que idiotas que nós somos! O que nós realizamos! Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, as mulheres que cuidavam dele, que o amavam, que o alimentavam, que o aqueciam, que o vestiam, que traziam recursos das suas casas para o alimentarem, essas mesmas mulheres, dentre elas Joana, Maria Madalena, aquela que era a esposa do irmão de leite de Herodes, Maria, mãe dele, a outra Maria, permaneceram a contemplar de longe, mas suficientemente de perto para ver e ouvir as coisas que estavam acontecendo. Este, para mim e para você, neste dia de hoje, é nosso Evangelho de carreirinha, meus queridos. Vem IVTV, o canal é você.